Em meio a tantos impactos da pandemia nesse universo de bares, restaurantes, lanchonetes e padarias do Brasil, qual o risco de uma piora ou de uma degradação da experiência oferecida ao consumidor em função de tentar se salvar ou tentar maximizar os resultados dos estabelecimentos? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e a gente vai discutir agora isso que é um dos movimentos talvez mais preocupantes que a gente tem visto em relação aos operadores no Brasil. Eu sei que não é fácil, não tem decisão fácil nesse momento. Muita gente está lidando com um cenário muito mais de adversidade, de dificuldade e até de busca pela sobrevivência. E muitas vezes, quando a gente está num momento como esse, fica difícil tomar algumas decisões que têm mais a ver com o encantamento, com a visão de longo prazo, com a construção de relacionamento mais duradouro com o cliente. Mas a gente também tem empresa. Muitos dos nossos clientes, amigos, parceiros, da mesma forma que a gente, convivem com esses mesmos dilemas, que tem a ver com o que a gente oferece e se isso é melhor ou pior do que antes e, consequentemente, se isso afeta a sustentabilidade dos nossos negócios. O que me inspirou a fazer essa provocação, a fazer essa reflexão junto com você, é um conjunto de experiências que eu pessoalmente tenho vivido, eu e minha família, ou eu e os meus parceiros de negócio, indo até vários estabelecimentos, particularmente estabelecimentos que a gente já conhece há muito tempo, estabelecimentos tradicionais e estabelecimentos onde a experiência relacionada ao que a gente come, ao atendimento, ao estado do local, à velocidade, ao preço, à quantidade das porções, etc., etc., são muito conhecidos por nós e, consequentemente, a gente consegue ter uma boa base de comparação. Então, eu queria falar sobre isso com vocês, trazendo 3 histórias pessoais, contando 3 historinhas pessoais desses últimos tempos, 3 entre mais de 10 que eu poderia citar. E aí, através disso, fica mais fácil colocar esses pontos. Primeiro, um restaurante, um casual dining, ou seja, um restaurante mais próximo de uma experiência esperada como superior, ticket médio nem um pouco baixo. A gente vai num grupo familiar para esse restaurante, almoço de domingo, senta na mesa, garçom com o coletor de pedido na mão, a gente faz o pedido, passam 55 minutos, nada de chegar o pedido, nada de chegar algum aviso de atraso. A experiência normal nesse restaurante levava de 20 até 25 minutos para chegar os pratos. 55 minutos depois, eu chamo o garçom, ele vem um pouco encabulado até a mesa e fala, a gente está com um pouco de dificuldade, está com pouca gente aqui no salão, pouca gente demorando um pouco. Esse um pouco já era mais do que o dobro do padrão. 15 minutos depois chegam os pratos, ou seja, 70 minutos depois. Metade dos pratos numa temperatura adequada, outra metade já um tanto frios. Os pratos, do ponto de vista de porção e do ponto de vista de sabor, aroma, textura, lembrando perfeitamente o que era o habitual, mas nem todos na temperatura adequada, 70 minutos de prazo para chegar, de tempo para chegar na mesa. A gente paga a conta, sai do restaurante com uma discussão entre nós de quando vai ser ou quando não vai ser a próxima ida àquele restaurante. Passo algumas semanas, minha enteadinha Luísa, sedenta, salivando para comer um filé ao molho de mostarda, a gente vai num restaurante conhecido pela família há mais de 30 anos, frequentamos dezenas de vezes esse restaurante, comemos várias vezes um filé ao molho mostarda, chegamos nesse restaurante que tem mais de 40 mesas, esse restaurante devia ter no máximo 7 ou 8 mesas ocupadas, numa quinta-feira, 1h30 da tarde, horário que normalmente ele estaria cheio, muita gente de negócios, inclusive, comendo lá. Pedimos o prato, já ficamos surpresos pela frequência. Pedimos o prato chega num tempo adequado, não é um restaurante barato também.
deplorável o prato. Tempero, a carne, os acompanhamentos, muito abaixo do razoável. Pagamos a conta, vamos embora, com a mesma sensação de amargor, pior até do que do anterior, porque o anterior tinha sido uma questão de tempo, esse é uma questão de qualidade. Sinceramente, não vejo nenhuma perspectiva de estar nesse restaurante novamente no próximo ano, né? E torcendo para que ele sobreviva e se recupere e volte a entregar o que entregava antes. Terceiro exemplo, novamente, também um restaurante, parte de uma rede de casual dining, um pouco mais com perfil de bar. A gente chega, sem ter planejado muito, chega para um almoço num final de semana, pedindo um prato habitual, que pedimos já várias vezes nesse mesmo restaurante, que é um filé mignon com catupiry e alguns acompanhamentos, no meu caso prefiro a polenta. Pedimos o mesmo prato de sempre, um prato que para nós três normalmente termina sobrando um pouco no prato. Quando chega o prato, a gente se entreolha para ver se a gente pediu alguma versão reduzida do prato. Não era, continuava existindo no cardápio só uma versão, é a que a gente sempre pede. O prato era evidentemente menos servido do que historicamente ele era. Mesmo preço, muito menor a porção. Terminamos de comer sem sobrar nada no prato, mas com uma sensação de que ou o prato poderia ter sido reapresentado para valer, para custar a mesma coisa numa porção muito menor, ou melhor explicado, alguma coisa devia ter acontecido. A sensação da gente é que esse prato hoje ele custa proporcionalmente talvez 30%, 40% mais caro do que custava antes. 3 experiências, 3 histórias nossas. Seguramente eu poderia trazer aqui mais meia dúzia delas recentes e uma preocupação. Qual é essa preocupação acima de tudo? É que em busca de sobreviver, ou nem todo mundo está buscando só sobreviver, em busca às vezes de maximizar resultado, ou em busca de conseguir trazer uma margem necessária para a recuperação dos negócios, muitos estabelecimentos estejam sem perceber ou deliberadamente piorando significativamente a experiência dos seus consumidores. E da mesma forma que a gente, após essas 3 experiências, resolveu colocar esses estabelecimentos na geladeira, esperando que, sobrevivendo, um dia a gente volte, e que nesse momento em que a gente coloca esses estabelecimentos na geladeira, a gente vai experimentar outros estabelecimentos, e a gente pode optar por essas novas opções. Pode ser que isso seja o começo do fim de alguns estabelecimentos. É claro que isso não se aplica a todos os tipos de consumidores, nem a todos os tipos de estabelecimentos. Os graus de exigência não são exatamente iguais em todos os casos, mas a gente está falando de uma camada de estabelecimentos mais elaborados, com ticket médio mais alto, com um grau de expectativa gerado ao consumidor maior. Então, pode ser o começo do fim. E, com todo o respeito, e a gente respeita profundamente a busca pela sobrevivência e a busca pela sustentabilidade, tem que haver um cuidado, tem que haver, no mínimo, um repensamento sobre se não há uma ginástica que ainda não foi feita à exaustão em relação a cardápio, em relação à equipe, em relação à gestão, em relação a custo, que faça com que, de uma forma transparente, o estabelecimento consiga se mostrar fiel, se mostrar positivo, ou até, usando talvez a frase que para mim é mais importante no nosso setor, ele tem que fazer com que o consumidor saia do seu estabelecimento com a sensação de que valeu a pena. E nesse momento está faltando um pouco disso em muitos estabelecimentos, e isso é um risco para o futuro. Então fica isso não como um desabafo ou uma crítica, mas como um alerta para tantos estabelecimentos sensacionais que devam se repensar ou se reposicionar. E aí fica uma dica, eu acho que ferramentas como o Google, se você filtrar quais foram os comentários mais recentes do seu estabelecimento, você pode ter uma noção se isso já está aparecendo ou não
através dos seus próprios consumidores opinando em canais como o Google ou um TripAdvisor ou coisas do tipo. Eu sei que esse assunto é delicado, que ele envolve questões que a gente talvez não gostaria de ter que tratar, que é uma piora da experiência ou da avaliação do consumidor, mas deixa a tua opinião. Talvez tenha sido um azar, uma sucessão de azares da minha parte. Você sente que isso está acontecendo? Coloca aqui nos comentários no vídeo.